Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h10. Vamos conversar agora com Raimundo Bonfim, ele que é da Central da Coordenação dos Movimentos Populares e também da Frente Brasil Popular. Nós estamos aqui com ele no estúdio, um prazer recebê-lo aqui. Raimundo, bom dia. Prazer meu, bom dia Marilu, bom dia Ana e bom dia os ouvintes da Rádio Brasil Atual e os telespectadores da nossa TVT. Muito bem. Raimundo, a gente ouviu agora o Gilmar Mauro, né? Ele fez aí um balanço dos trabalhadores, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, e ele terminou falando o seguinte, né? Que para a gente mudar, né, o quadro que a gente vive atualmente, é preciso realmente ter o conflito. Né? Agora, é a classe trabalhadora que vai determinar quando que ocorre esse conflito, através desse conflito, senão não tem outra saída. Como é que você vê, neste momento que o Brasil atravessa, né? A gente teve aí o balanço dos trabalhadores rurais, agora na questão urbana, né? Que você representa os movimentos da área urbana. Como é que você vê também esse enfrentamento? Olha, é um enfrentamento necessário, mas para que ele exista é preciso nós investirmos na organização, porque eu acredito que sem uma forte organização popular e muita consciência da classe trabalhadora, né, essa classe trabalhadora terá dificuldade de fazer o enfrentamento necessário. Veja que em vários outros países nossos, aqui na América do Sul, na América Latina, toda vez que o capital, os governos, representando os grandes interesses, apresentaram proposta de retirada de direito, né, de entrega do patrimônio público, né, teve reação forte, com milhões de pessoas nas ruas. E aqui no país, obviamente, cada país tem uma característica do ponto de vista cultural, do ponto de vista político. Mas aqui no Brasil nós não conseguimos levar milhões de pessoas. Então, é verdade, a classe trabalhadora sempre é determinante nas vitórias, né, que o povo alcança em qualquer país. Mas para que aconteça essa mobilização é necessário uma retomada, ao nosso ver, de uma forte organização popular, de formação política, de disputa de hegemonia, né, de debate político mesmo, de fazer esse enfrentamento. Então, eu julgo isso das nossas dificuldades de nós não termos levado milhões de pessoas para resistir o golpe, tanto o golpe que derrubou a presidenta Dilma, né, a prisão do ex-presidente Lula, né, todo esse desmonte do nosso Estado, apesar de muita resistência que nós fizemos, mas ela não está sendo assim, digamos, capaz de estancar esse avanço do neoliberalismo no nosso país, do ataque à democracia. Então é preciso nós nos fortalecermos para a gente fazer esse enfrentamento necessário. Exato, e o que a gente está vendo aí é a direita selvagem, né? A gente está tendo aí muitos retrocessos, e no campo da habitação, que eu sei que você é um grande especialista, né, nessa luta, queria que você fizesse um balanço do setor de habitação no governo Bolsonaro. Muito bem, o tema da habitação e das políticas urbanas, assim como um todo, foi desmontado dentro desse desmonte das políticas sociais, né? Minha Casa Minha Vida, que era um programa aqui de 2019, quando o presidente Lula criou em 23 de fevereiro de 2019, eu lembro até o dia que foi lançado Minha Casa Minha Vida, até 2016, viabilizou aí em torno de 4,5 milhões de moradias populares, né? Injetando mais de 100 bilhões de reais, gerando milhões de emprego. Já no governo Temer, né, já estava paralisado, e no governo Bolsonaro totalmente paralisou. Você veja que no governo Bolsonaro não foi construída uma única casa, né? O orçamento para 2020 na área de habitação tem um corte de metade do orçamento, de 4,6 bilhões para 2,7 bilhões de reais. As conferências, os conselhos que eram muita referência nesse campo da política urbana, não só habitação, mas na área de transporte, na área de saneamento, na área da mobilidade urbana, está tudo parado. E você sabe que nessa área da construção civil é uma área que ela gera muito emprego. Além delas fazer com que as pessoas tenham acesso a um direito básico, né,
um direito humano, que é ter um teto para se proteger do sol, da chuva, de ter um convívio com sua família, é uma área que aquece a economia, gera emprego, porque mexe muito com a cadeia. Então está praticamente paralisado. E, por outro lado, tem uma política também de criminalização dos movimentos sociais. Veja o caso aqui no centro de São Paulo, onde prenderam várias lideranças nossas, a Carme, a Preta, né, o Sidney, né, e a Angélica, e pessoas nossas continuam respondendo o processo, né, pelo simples fato de lutarem por moradia popular. Então, e uma violência, uma repressão do outro lado, porque o governo, por um lado, ele reduz o orçamento das políticas sociais e, por outro lado, ele fortalece o Estado para criminalizar e reprimir a organização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Exato, e tivemos aí a reforma da Previdência, né? Eu estava lendo aqui o teu artigo, né, que você faz um balanço do ano e você fala, né, que realmente o Bolsonaro acabou fazendo o que os Estados Unidos queriam, né, essa agenda neoliberal, mas com esse engano, né, de que a reforma da Previdência vai fazer com que o Brasil agora cresça, né, e a mentira do déficit, não é isso, Raimundo? É uma enganação da população, né, porque toda vez que o capital quer destruir um direito dos trabalhadores, uma conquista, eles vêm com o argumento de que isso é para favorecer. Veja a reforma da Previdência, eles vão em 10 anos retirar de circulação o que eles falam de economia. Para nós é um corte de recurso, de dinheiro. Eles retiram quase 900 bilhões de reais do bolso do trabalhador e da trabalhadora. Então isso vai gerar mais crise econômica, mais desemprego, né? E o argumento da reforma trabalhista, que já faz quase 2 anos, que era para gerar emprego, melhorar as condições de trabalho, muito pelo contrário. Não gerou emprego, os que estão sendo gerados não é por conta da reforma trabalhista e é de forma precarizada, os trabalhadores sem proteção qualquer uma social. E nós já estamos com um déficit de 12,5 milhões de desempregados, fora quase 5 milhões que já são desalento, que não procuram mais emprego, até porque é caro, né, procurar emprego, você gasta, né? Então a situação é muito difícil. Então a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e eles vão vir em 2020, por isso nós temos que estar forte, com a questão da reforma tributária. E que nesse congresso aí, eu imagino que no nosso meio não é possível ter alguém que imagina nós temos uma reforma tributária melhor do que hoje, porque no fundo eles querem ainda mais taxar o consumo, taxar as classes trabalhadoras para que o capital mantenha ou aumente a sua taxa de lucro. Exato, agora já tocou no ano que vem, 2020, ano das eleições municipais, e como é que os movimentos populares estão articulando, né, enfim, a movimentação para justamente fazer com que, pelo menos, né, nas prefeituras, né, possa haver uma mudança, né? Quer dizer, você vislumbra isso, é possível essa mudança, já que este ano tivemos as denúncias do Intercept Brasil, falando de todas as ilegalidades, né, da operação, por exemplo, Lava Jato, e o Bolsonaro também, a família Bolsonaro sendo envolvida aí também no caso da Marielle Franco, né? Existem aí as fortes suspeitas disso. Você acha que é possível mudar esse quadro pelas eleições municipais? E aí eu já te pergunto também a questão do WhatsApp, né, que foi tão determinante na eleição para presidente da República. Muito bem. Bom, nós acreditamos que as eleições é um momento importante, embora elas não resolvam nossos problemas, né? Mas é fundamental essa disputa eleitoral nos municípios. Os municípios têm papel fundamental, né, na implementação de políticas públicas, inclusive para fazer nos municípios que implementam políticas públicas, faz um contraponto às políticas de caráter neoliberal no âmbito estadual e no âmbito nacional, mas as eleições também nós temos que aproveitar ela para fazer um debate político, já que nós vamos ter acesso a programas de TV e de rádio, um momento onde nós vamos ter oportunidade de dialogar com milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Então não é só pedir o voto, é aproveitar o processo eleitoral para a gente também fazer um processo de disputa de narrativa, né? Com esta população que muito delas ainda, mesmo aquela população que votou no Bolsonaro e que já sabe que ele não está fazendo
o que prometeu, não resolveu o problema do emprego, destruindo políticas sociais, aquela população ainda está acanhada, digamos assim, né? Então é fundamental esse processo de eleição para a gente fazer esse debate político. A questão da fake news está comprovada, a CPI da fake news, né? O próprio site Intercept, como você falou, revelou lá a tramóia de como foi usado não só os meios de comunicação, mas a fake news pelo Sérgio Moro, pelo Dallagnol, para poder interferir no resultado eleitoral. Então, é fundamental, inclusive o campo democrático popular e a esquerda, se preparar melhor para enfrentar esse processo das fake news. O próprio Estado deveria, né, tomar medidas para impedir esse abuso dessas redes, porque não é democrático, você não tem um equilíbrio de debate. A democracia pressupõe os concorrentes terem as mesmas formas, os mesmos instrumentos de disputa política, e não uns ir para a ilegalidade. E mais chocante é de que o TSE até hoje não tomou providência, não investiga. Bom, assim como o Sérgio Moro, assim, por exemplo, ontem mais um absurdo, mais um indiciamento do ex-presidente Lula, né? Aliás, vamos saudar que a gente termina esse ano com o presidente Lula solto, né? Não livre, porque o processo continua, mas solto no nosso convívio. Nós dos movimentos populares urbanos participamos muito dessa campanha, estamos muito contentes, estivemos lá em São Bernardo no dia 9 de novembro, no seu retorno. Mas é muito importante, eu estava dizendo que, assim, por que não encontra o Queiroz, né? Por que se não investiga o assassinato da Marielle Franco, né? O Flávio Bolsonaro, né? Mesmo agora deve estar, muito provavelmente vai se esconder no juízo de garantia, né? Que é uma coisa importante, né? Mas, assim, é um absurdo. O juiz Sérgio Moro, né, é fascista de primeira, quer aumentar a pena, o processo penal para prejudicar os trabalhadores, a população negra, porque esse discurso de combate à corrupção, né, foi só para ganhar a eleição. É mentira, porque, na verdade, os processos de corrupção que ocorrem agora, que ele deveria se empenhar para investigar, pelo contrário, ele foi para cima do porteiro, né? Do porteiro lá, um hipossuficiente, que a gente chama no direito, que não tem condições sequer de pagar advogado. Então, essa é a situação que nós estamos em 2019. Mas nós estamos animados para fazer a resistência em 2020, do ponto de vista eleitoral e do ponto de vista de continuar a organização popular, continuar a nossa articulação, a questão democrática, um governo com viés autoritarismo muito forte. Agora no Rio de Janeiro, esse absurdo do ataque no Portal dos Fundos, né, grupos integralistas voltando a grupos que aparentemente tinham desaparecido, e agora com o estímulo de violência ressurge. É muito preocupante para a democracia brasileira, né? E Raimundo, você que caminha tanto pelas comunidades, está sempre com as pessoas ali na sua base. Saiu uma pesquisa Datafolha recente dizendo que 56% das pessoas não confiam no que o presidente diz, né, Jair Bolsonaro. Você percebe é fato? Você chega na população, a população está dizendo isso, que não confia. Qual que é essa relação da população com o governo Bolsonaro? Não, as pessoas têm dificuldade de se expressar, né? Não sei, precisava ter um estudo mais aprofundado, porque também é muito cultural. A pessoa, quando vota, escolhe um representante, quando ele não trabalha contento, desempenha o seu trabalho, ela fica com aquela vergonha, né, de falar, olha, eu votei no cara. Por isso, quando a gente encontra alguém que votou e fala, olha, eu estou arrependido, eu me enganei, a gente tem que dar um abraço naquela pessoa, né? Mas é difícil, mas assim, ainda a gente não tem essa percepção. Agora, a percepção que a gente tem é de que é o seguinte: logo durante a eleição e logo depois da eleição, você via pessoas se manifestar assim, não vai dar certo o governo. Sim. Agora você não vê quase nenhuma manifestação de defesa, né? Então já é uma coisa que a gente precisa mudar, né? Então, e o fato da a popularidade do Bolsonaro considerando desde depois dos institutos que mede a popularidade, é uma das mais baixas do período mais democrático do nosso país, né? O fato de 55% entender que o presidente Lula de fato deve estar solto, né? A preocupação com o desemprego, com a segurança, com a saúde, é uma coisa notória de que o governo Bolsonaro
termina um ano com 12 milhões de desempregados, o aumento da violência, a questão da saúde, não é só no Rio de Janeiro, é uma questão no Brasil forte, a questão das periferias, a violência, veja a chacina, né? Mas veja o caso da menina Águeda, veja o caso do jovem que foi chicoteado aqui na Zona Sul, no supermercado aqui na Zona Sul da capital, essa tragédia de Paraisópolis, quer dizer, há uma licença para matar e o próprio presidente da República, que é o cargo que deveria dar exemplo, fica estimulando essa violência, inclusive ameaçando com a volta do AI-5 caso a oposição, caso os movimentos sociais intensifiquem mais a oposição à organização. Então nós estamos num período muito difícil do ponto de vista autoritário, do ponto de vista antidemocrático. De um lado retira direito, desmonta o Estado no sentido das polícias sociais. Eu estava ontem vendo o orçamento, saiu uma matéria sobre o orçamento para 2020. É assustador em quase todas as áreas, seja as áreas sociais de habitação, saúde, educação, os recursos para fiscalização na área do trabalho. Então, o aumento de assassinos indígenas Sim. na área camponesa é uma coisa assustadora, né? Saiu recentemente uma denúncia da CPT. É assustador a volta, né? A invasão de terras quilombolas, indígenas. Então, um Estado policialesco e com um viés de fascismo muito forte, né? Um traço do fascismo muito forte. Então é muito preocupante para nós dos movimentos sociais. Esse ano de 2019 é um balanço do ponto de vista não é surpresa, porque o Bolsonaro, né, ele está fazendo tudo o que ele prometeu na campanha e um pouco mais no sentido negativo, né? É verdade, Raimundo, e tudo isso que está falando aí é uma herança também da ditadura militar, nessa violência toda, né? E a tortura, esses assassinatos, agora essas bombas, né? Como você bem lembrou, do Porta dos Fundos também, e mais ainda a ignorância e alienação, né? Que vem também da ditadura e por isso fica difícil, né? Esse enfrentamento, não é isso? A gente se depara, né? Com gente que está completamente alienada e gente realmente que ignorância no sentido de ignorar exatamente o que acontece de fato, né? Aquela máxima de que a história é sempre contada pelos vencedores no nosso Brasil é muito forte, né? Porque é o que, por exemplo, é impossível você ver jovem, né? Defendendo a volta do regime militar, né? Porque a juventude, todo ser humano, mas a juventude ela é mais rebelde, ela é mais contestadora, ela defende mais a liberdade, né? Então é muito preocupante a gente ver esse apoio, ainda bem que não é a maioria, né? As pesquisas têm aqueles 30% demonstrado ali que não é a maioria que defende esses regimes totalitários. Mas é muito importante, é o nosso desafio, é o trabalho, quer dizer, o governo Bolsonaro, quando ele não copita as organizações, as instituições democráticas para o projeto dele, ele ataca, né? Então, ataca inclusive organismos internacionais como a ONU, desconsidera, porque isso é assim, um resquício muito forte do fascismo, né? Eles ganham a eleição, né? Como foi o Hitler, né? E aí eles vão se apropriando do Estado e fazendo com que todas as instituições do Estado sejam antidemocráticas, fascistas. Então é muito preocupante. Mas, assim, nosso papel é de resistir. Nós estamos terminando 2019 assistindo essas coisas todas, lamentavelmente, mas com a disposição de continuar em luta. O momento eleitoral, o ano eleitoral é muito importante e nós temos que fazer com que cada vez mais a classe trabalhadora se organize, tome consciência de classe para a gente fazer o enfrentamento e estancar, porque o que estão fazendo com o Brasil é uma destruição total do Estado brasileiro no sentido social, no sentido econômico, no sentido político, ataque à cultura, ataca a questão conhecimento científico, né? Até a Terra não é mais redonda, né? Terraplanista, né? Os terraplanistas em ação. Tá certo, Raimundo, a gente agradece aqui a sua presença, foi um prazer receber você, a gente que se conhece há muitos anos e sabe aí da tua luta, né, em relação a todas essas questões sociais. Muito obrigada, viu, Raimundo? Eu que agradeço, Marilu, Ana, e queria deixar uma mensagem de otimismo para quem nos está ouvindo, assistindo,
de que nós temos que fazer de 2020 um ano de luta, né, de organização em defesa da democracia, da inclusão social, de combate à desigualdade social, de luta pela vida, né? Então é assim, sempre um momento da gente renovar nossas esperanças. Perfeito. E com essa renovação de esperanças, a gente encerra aqui a entrevista com o Raimundo Bonfim, ele que é da coordenação dos movimentos populares e também da Frente Brasil Popular. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.